Nós hoje vamos falar então sobre descolamento epifisário, as lesões traumáticas da cartilagem epifisial. Esse é um desenho bastante interessante aqui, né? Onde mostra toda aqui a classificação, pelo menos os 5 tipos principais da classificação de Salter-Harris, né? Aqui um trauma, um descolamento na mesma linha da FISE, aqui com esse fragmento ósseo, que é o tipo 2, aqui o tipo 3, onde essa lesão se estende para a área articular, e no tipo 4, essa lesão, ela atravessa a placa de crescimento, tendo comprometimento articular e também com fragmento aqui superior metafisário, e no tipo 5 é um tipo por compressão, né? É um trauma, então, que acontece no sentido axial. Mas a gente vai ver isso agora, né, de forma bem detalhada. E tem um tipo 6 também. Aguarde que tem um tipo 6 que também é interessante, que é uma alteração na classificação proposta depois, então, mais tarde, como nós veremos a seguir. Vamos iniciar falando a respeito do desenvolvimento, né? A gente está falando sobre a parte de osso, cartilagem, tecido conjuntivo. Eles têm uma origem, né, do mesoderma. A parte também de músculo liso, estriado, sangue, rins, sangue, rins e aparelho reprodutor. Vejam que lá na vida ainda embrionária, nós temos as ossificações, né, que acontecem seguindo 2 modelos. Um modelo que é o modelo chamado intramembranoso, que a gente observa nos ossos chatos, né, nos ossos do crânio, onde nós temos a formação de osso a partir de membranas, né? Então, ocorrem no mesênquima, considerado inicialmente como uma membrana, e isso acontece na maioria dos ossos chatos, como eu comentei aqui. Agora, os ossos longos, eles vão ter uma outra característica, nós vamos mostrar um pouco mais adiante, que é a partir de um modelo cartilaginoso. Como nós já vimos naquela nossa aula, né, de embriologia, que nós tivemos no primeiro módulo, o módulo intro, né? Então, vejam aqui os aspectos, né, da formação aqui de medula óssea, osteoblastos aqui, osteócitos, né, em cima de uma área membranosa. Então, em cima desta membrana é que há a formação, né, a ossificação. E aqui já o aspecto de um osso, né, no formato de lamelar, isso já num osso maduro. E aqui, voltando lá para o nosso período, né, embrionário, a formação dos ossos longos, né, que costuma acontecer já a partir da 5ª semana com um modelo cartilaginoso, né? Então, nesse modelo cartilaginoso, exemplo aqui, onde ele se caracteriza por aparecimento, né, depois dos núcleos, né, de ossificação epifisária e por placas de crescimento que ficam na extremidade desses ossos, na extremidade não, na junção entre a metáfise e a epífise, né, desses ossos. Então, nós temos tanto proximal ou distal, mas não necessariamente o crescimento, a quantidade responsável pelo crescimento do osso se divida de forma igualitária, 50% a 50%. Não. Existe áreas, né, onde você pode ter um crescimento mais importante em uma determinada área, né, do que em outra área. Então, não há uma necessidade de divisão equalitária. Então, a gente observa nesse modelo, né, que aqui existe a entrada dos vasos, né, que também vão fazer irrigação nessa área desse modelo. Essas células, né, invasoras vão se diferenciar em hematopoética e osteoblastos, e aqui a gente vai observando de que maneira esse molde cartilaginoso vai servindo, então, de modelo para o crescimento dos ossos longos. Vejam aqui, por exemplo, que nas regiões, então, epifisárias, na região entre a metáfise e a epífise, mais propriamente dita, é onde nós iremos encontrar essa região de cartilagem, né, da cartilagem epifisária, do disco epifisário, é a parte da cartilagem de crescimento, né, e também com relação, nem sempre ocorre ao mesmo tempo,
o aparecimento dos núcleos de ossificação, né, secundários nas epífises, a gente não observa o crescimento, o aparecimento e nem o fechamento, né, ao mesmo